Começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre o zagueiro paraguaio William Riveros, 30 anos de idade, destaque do Universitário nessa atual temporada de 2023, tanto na disputa do Campeonato Peruano, quanto também pra gente, que acompanhou os seus jogos contra o Goiás na Copa Sul-Americana. Inclusive, ele até marcou o gol naquele jogo da ida, aquele empate frustrante por 2-2. O Riveros entrou na segunda etapa e marcou o gol do empate. Um zagueirão realmente muito interessante, com experiência internacional grande aqui, na América do Sul. Já jogou tanto no Paraguai, onde ele nasceu, também na Argentina, no Equador e agora tendo essa experiência no Universitário na primeira divisão do Peru. Essa informação surgiu lá no Instagram do Goiás, sempre 1943, do meu amigo também, o Rafael. Ele já trouxe várias informações também do Goiás. Vou deixar aqui para vocês a respeito desse assunto. Tive a informação de que o Goiás tem interesse no zagueiro paraguaio William Riveros, do Barcelona. O jogador tem 30 anos e tem contrato de empréstimo com o Universitário até dezembro, onde seu contrato com o Barcelona será encerrado. De fato, o seu contrato é isso mesmo. Consultei também o site do Transfermarkt. Ele tem vínculo por empréstimo, está emprestado do Barcelona do Equador, que pode ser, inclusive, o próximo adversário do Goiás na disputa da Copa Sul-Americana. Tem um vínculo no Equador até dezembro de 2023 e seu empréstimo também no Universitário do Peru, somente também até o final dessa atual temporada. Consultei algumas fontes e não ouvi nenhuma negativa a respeito do seu nome. Isto porque o Goiás de fato negocia com alguns zagueiros e tem a intenção de trazer um jogador nesta mesma característica, um zagueiro pelo lado canhoto do campo. Então, esse nome está assim sendo analisado pela diretoria do Goiás. Aí, para saber que pé que está essa história, se tem proposta, se tem negociação oficial, se foi apenas uma consulta, aí eu já não consigo precisar para vocês, mas é um nome que não está arriscado, daqueles nomes que você já faz uma consulta e fala, não, esse cara nunca foi procurado pelo Goiás. Do Riveros, eu não tive, por exemplo, esta negativa. Então a gente pode, digamos, pensar que o jogador estaria sendo monitorado pela direção do Goiás, o que seria um nome, digamos, barato e até mesmo funcional para a sequência do Campeonato Brasileiro. Jogador bastante versátil também. Inclusive, vou deixar aqui para vocês o seu mapa de movimentação nesta atual temporada, na disputa da Copa Sul-Americana em 2023. Pode observar que ele vem fazendo quase como uma função mais central, quase como um terceiro zagueiro, às vezes ele um posicionamento basicamente de um meio campista. É muito versátil. 30 anos de idade, já jogou pelo lado direito, já jogou também pelo lado esquerdo do campo. Por exemplo, na disputa da Copa Libertadores da América, lembro dele em alguns jogos muito bons em 2021 também. Naquela temporada, se eu não estiver enganado, ele enfrentou o Flamengo ali nas quartas de finais. Eu lembro de acompanhar aquele jogo. Vou deixar aqui para vocês o seu mapa de movimentação também em 2021, fazendo mais o lado esquerdo. Pode observar que às vezes quase como um ala, digamos um volante ali que cai pelo lado canhoto do campo. Bastante versatilidade nesse quesito, mesmo sendo destro, tem essa tendência de jogar pelo lado direito do campo. 1,86 m de altura, é bastante grandalhão o zagueiro, o Riveros. 1,86 m, 30 anos de idade, destro, muito importante tanto nessa parte de funções que ele pode fazer dentro de campo, quanto também pela garra, jogador bastante dedicado, aquele cabelão também correndo dentro de campo, é fácil você identificar ele. É muito ruim você enfrentar o Riveros, Eu acho que eu tive essa sensação nos jogos contra o Goiás. Dá até raiva dele, porque você vai vendo ali, o cara tira quase todas, principalmente de cabeça, e ainda faz gol, Um cara que sempre foi decisivo nessa questão, muito dedicado, carrinho, marcação, aquela brutalidade toda, Acho que é um zagueiro interessante, por exemplo, para uma Série A do Brasileirão. Até mesmo no jogo contra o Goiás, ele teve, digamos, uma treta na partida aqui na Serrinha, numa vitória do Goiás por 1-0. Se eu não estiver enganado, foi com o Palácios ali, parece que o Riveros meio que perdeu a cabeça. Não tenho muitas imagens a respeito disso, mas teve uma confusão envolvendo tanto ele quanto os outros jogadores do Universitário. Não sei se isso seria, por exemplo, um impeditivo em relação a uma eventual negociação. Não é um zagueiro rápido ou, por exemplo, extremamente habilidoso. Consegue sim sair jogando com uma relativa tranquilidade, inversão de jogadas também, principalmente do lado esquerdo para a inversão do lado direito, também pelo próprio lado direito. No jogo contra o Goiás, se eu não estiver enganado, lá no Peru, ele jogou mais pelo lado destro, fazendo aquela inversão de jogada, o lançamento também em longa distância, sabe bater na bola, além dessa liderança na zaga. Acho que nesse momento falta isso no Goiás, que tem uma das piores defesas também na Série A do Campeonato Brasileiro. Tem uma experiência internacional? Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você pensa a respeito do William Riveros? Poderia ser uma boa alternativa, mais barato do que alguns nomes, obviamente, aqui do mercado, por exemplo, brasileiro. Ainda não é um medalhão, 30 anos, está numa boa forma física, até aqui pelo Universitário. Somou 23 jogos, sendo 8 deles na Copa Sul-Americana, todos como titular, e aquele gol marcado contra o Goiás. Outras campanhas interessantes, vou deixar aqui para vocês o seu gol, para a gente explicar aqui um pouco mais sobre a sua trajetória. Ele começa ali numa equipe chamada Esportivo Trinidense, no Paraguai,
passa também no Flandria, essa equipe da Argentina, também muito pequena, e no Temperley, esse time, se eu não estiver enganado, em 2018, na segunda divisão. E começa a se destacar no Delfim, ali em 2018, 2019, essa equipe pequena do Equador, mas que teve uma grande ascensão, inclusive jogando a Copa Libertadores naquelas temporadas. Foi contratado pelo Barcelona de Guayaquil, faz, por exemplo, 40 jogos em 2020 com 2 gols marcados, 2021 também pelo Barcelona, 32 partidas e 2 bolas na rede. No ano passado atuou com menor frequência, vestindo a camisa de um outro gigante, né, do futebol da América do Sul, o Cerro Porteño, com 15 partidas e agora esse empréstimo onde ele vem muito bem pelo Universitário em Lima. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, seria ou não uma boa alternativa para o Goiás? Como eu falei, é um nome que pode sim agradar, já que o Goiás vem negociando com zagueiros para a sequência da temporada, de preferência pelo lado esquerdo. Se chegasse um cara versátil como o Riveiros assim, lado canhoto, um terceiro zagueiro, um cara mais central, jogando pelo lado direito, um xerife, enfim, com experiência em grandes ligas também, mesmo não sendo, digamos, o nome dos sonhos, ajudaria dentro desse atual plantel. Pode deixar também o seu palpite. Seguindo aqui com o nosso vídeo, quero falar sobre o meio-campista Léo Senna, 27 anos de idade, que tem um novo clube para a sequência do ano do futebol da Bulgária, que é o Lokomotiv Plovdiv. Eu acho que essa é a pronúncia, Plovdiv, acho que essa é a pronúncia correta, né? Essa equipe que tem uma conquista da disputa do campeonato da Bulgária, e o Léo Senna acabou fechando esse contrato para essa próxima temporada 23-24, né, no futebol do leste europeu. É óbvio que assim, 2 anos sem jogar, né, acabou perdendo muito da sua parte física, até mesmo da sua moral, após uma boa atuação pelo campeonato italiano com a camisa do Spezia na primeira divisão. Vi muita gente perguntando, né, sobre aquele enrolo todo, daqui a pouco falo mais sobre essa notícia. Para falar mais sobre a parte financeira, o Goiás que vendeu o jogador inicialmente para o Atlético Mineiro, lá no comecinho de 2020, por 4 milhões de reais. Essa grana de fato entrou nos cofres do Verdão. O Léo Senna chegou no Atlético Mineiro, acabou não se adaptando, não teve o aval do técnico São Paulo e acabou sendo emprestado com uma opção de compra ao Spezia na Itália. Ele foi bem no seu primeiro ano no futebol italiano, 19 partidas com uma assistência, e o Spezia optou por essa opção de compra ao final da temporada. Foi até um valor abaixo, né, do que tinha ali na opção de compra, negociado aproximadamente por 8 milhões e 100 mil reais por 90% dos seus direitos econômicos. O Goiás, que quando vendeu o Léo Senna para o Atlético Mineiro, ficou combinado que iria pegar 20% de uma eventual negociação futura. E a diretoria do Verdão, obviamente, já queria pegar esses 20% na negociação do Atlético Mineiro para o Spezia no futebol italiano. Acabou que essa grana não chegou nos cofres do Goiás, seria aproximadamente 1 milhão e 600 mil reais, né, mais ou menos na cotação atual, daria mais ou menos isso. É óbvio que já passou bastante tempo, esse valor vai inclusive aumentar, mas o Goiás teria direito a 1 milhão e 600 mil reais. O Atlético Mineiro queria passar uma compensação de, digamos, 10% e deixar aqueles outros 10% para o Goiás e uma eventual negociação futura. Acabou que no momento inicial a diretoria do Verdão acabou não aceitando. Ficou toda essa história e, segundo informações, o próprio Edmilson já falou sobre isso, o Paulo Rogério, quando eu falava com ele ainda lá no Instagram, né, em 2021, até o comecinho, metade do ano passado, ele sempre me falou isso, que o Goiás iria resolver essa situação com o Atlético Mineiro ou com um empréstimo de jogadores ou até mesmo em negociações definitivas. Tanto é que o Goiás já especulou alguns jogadores, né, para o seu elenco do Atlético Mineiro, como por exemplo o Ademir, que acabou sendo negociado com o Bahia, o Luiz Felipe, né, ele nem entra nessa conta, mas enfim, tem uma boa relação de proximidade entre as duas diretorias. A tendência é que esse valor, que na teoria giraria na casa de 1 milhão e meio, 1 milhão e 600 mil reais, hoje já deve estar um pouco maior, por conta obviamente da inflação e por essa demora do seu pagamento. Possivelmente o Atlético Mineiro vai quitar essa dívida com o Goiás em empréstimos de jogadores, a não ser que aconteça algo diferente, né? O Galo vai virar SAF aí também, talvez aconteça algo que a gente não saiba. Em relação ao Léo Senna, ele ficou 2 anos sem jogar, até retorna para o Goiás para fazer aquela sua preparação física, enfim, retornar aos gramados, ali mais ou menos em meados de outubro, se eu não estiver enganado, da temporada passada. Fez um contrato até o final do Campeonato Brasileiro, onde existia, por que não, a possibilidade dele entrar em campo. Não foi possível, inclusive nessa cláusula estava combinado que se ele fizesse 7 jogos pelo Goiás até o final do mês de fevereiro de 2023, ele teria o seu contrato automaticamente prorrogado até o final do ano. Segundo informações do André Rodrigues, o jogador só apareceu no Goiás 2 vezes para treinamentos e não voltou mais, né? A gente não sabe, tinha um cronograma paulatino para o seu retorno, com o auxílio do técnico, do médico, o Sérgio Rassi, e também um amigo pessoal do Paulo Rogério Pinheiro, disse que se não ficasse no Goiás para jogar futebol, seria, por exemplo, algum nome importante nas categorias de base, um olheiro ou algo nesse sentido. Não foi o que aconteceu. Naquele momento, até mesmo
especulava a sua possibilidade de aposentadoria no futebol por conta desta miocardite, né, ainda quando estava no futebol italiano. Foi oferecido e recusado pela diretoria do Guarani, segundo informações lá do pessoal de Campinas, e também estava jogando no futebol de várzea, no interior de São Paulo, nos últimos meses, e agora vai para a primeira divisão do futebol da Bulgária. Vai lembrar que nessa equipe, né, no Lokomotiv Plovdiv, aquele Giovani, né, que jogou no Goiás em 2019, aquele Giovani ponta direita, ex-Atlético Paranaense, fez um gol de pênalti contra o Goiânia, bem fraco, né, naquela temporada. Enfim, hoje ele joga lá na Bulgária, também nesse mesmo time do Léo Senna, né, os dois que jogaram juntos pelo Verdão em 2019. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito do Léo Senna, se poderia ser uma boa opção para o Goiás. Eu acho que sim, mas obviamente o jogador não quis voltar, não fez, digamos, a sua preparação correta. A gente não sabe todos os detalhes, né, mas que de qualidade, mesmo 2 anos parado, a gente sabe que ele tem, até mesmo porque o seu campeonato italiano na temporada 2021 foi muito bom, lá com a camisa do Spezia. O Goiás que tem esse direito, também possivelmente, caso ele seja negociado, essa quantia de 10% de eventual negociação futura. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever também no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Vou deixar na tela final outros vídeos relacionados. Você encontra no nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News aqui embaixo na descrição. Tem o nosso Instagram também, já vai lá e siga a gente também. Quem falou com vocês foi o Guilherme. Nos vemos em uma próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!